Bom, vamos então para provavelmente a aula mais importante desse curso aqui de relatividade, né? Minha blusa tá toda suja aqui, eu tô gravando várias aulas em sequência, cara. Vou ter que colocar para lavar. Mas é o seguinte, transformações de Lorentz. A gente viu já, né, na aula passada, eu tô com a minha colinha aqui, tá? Por causa do seguinte, eu fiz ela logo antes aqui de começar essa aula, porque no PDF, quem está acompanhando pelo PDF, vai perceber que nesse tópico aí de transformações de Lorentz, eu coloquei o tempo como uma coordenada, o que de fato é, mas eu não derivei ele. Aqui a gente vai usar uma algebrazinha para encontrar qual que é como que a gente chega nessa transformação de coordenada para o tempo, né? Considerando o tempo uma coordenada. E falar de interpretações disso, né? Dilatação do tempo, tudo mais. Vamos falar, não vou usar aquela analogia que todo mundo não, né? Mas quase todo mundo usa quando dá um curso de relatividade, ou quando fala da dilatação do tempo, do vagão que se move, e tem um laser que sobe, o referencial de fora vê o laser subindo assim. Eu vou usar algo mais ou menos parecido com isso, vai envolver um vagão de trem, mas a gente não vai falar nada de laser, não. A gente vai fazer um outro procedimento que eu acho que é mais intuitivo e também para variar um pouco, né? Tá cheio do mesmo aí. Então, para dar uma variada, a gente vai fazer um processo diferente que é análogo ao do laser, mas só muda algumas coisas. Bom, então é o seguinte, transformações de Lorentz. As transformações de Lorentz, como já dito antes, são transformações de coordenadas de espaço e de tempo encontradas pelo físico holandês Hendrik Lorentz de forma puramente matemática, tá? Até Einstein não tinha significado físico algum nas transformações de Lorentz. E, bom, a maioria dos cursos, né, eles fazem primeiro a construção de dilatação do tempo, contração do espaço e depois fala de dilatação de Lorentz. Daí depois fala do intervalo espaço-temporal. Mas aqui eu vou seguir o contexto histórico, tá? Eu tô muito prezando pelo contexto histórico, pelo conteúdo matemático e pela interpretação física, tá? Então, eu acho que se a gente seguir o contexto histórico, fica mais didático, fica mais interessante e fica mais fácil de compreender, né? Muitas coisas também elas ficam meio confusas na cabeça porque a pessoa não entende o contexto histórico no qual aquilo estava sendo inserido, né? Então, qual é o contexto da relatividade? Como nós já vimos, né? Pelos postulados da relatividade, o Einstein mantém o princípio da relatividade concebido por Galileu. Como consequência, você obtém o segundo postulado, né? Você não precisa postular o segundo postulado. O segundo postulado, ele não precisaria estar ali. A gente já teve essa discussão, né? Só de você falar que as leis da física têm que ser as mesmas para quaisquer referenciais inerciais, faz com que, se o eletromagnetismo é uma lei da física, então ele é o mesmo para qualquer referencial inercial, o fato dele ter que ser covariante faz com que a velocidade da luz já tenha que ser a mesma, né? Então, só com o princípio da relatividade a gente conseguiria construir toda a relatividade especial. Mas a ideia é, quais foram as transformações de espaço e de tempo que o Lorentz encontrou? Primeiro, vale a pena falar da transformação de espaço e depois a gente trata da transformação de tempo, tá bom? Porque a transformação de tempo, a gente consegue derivá-la aqui numa boa. Não que não consiga a de espaço, mas é que é um pouco mais chato, enfim. Exigem algumas outras coisas também. Mas vamos considerar aqui o seguinte. O nosso velho referencial K, que somos nós. Referencial K, meu Deus, a gente marca um X. Referencial K' se move com velocidade constante em relação a nós. Esse tanto que o referencial K' andou aqui, a gente calcula por VT, tudo bem? Tem um determinado ocorrido aqui. Para K' ele marca uma posição X' em um dado desse evento aqui, né? E um dado instante de tempo T'. Para cá, este mesmo evento ocorre em uma posição X em um dado instante de tempo T, que até então não eram diferentes, né? Entre dois referenciais. Se eu escrevesse T' e T' ou T e T, dava na mesma.
mas a gente está vendo aqui que a gente tem que começar a escrever esse cara diferente desse, já pelaquela getDunking que a gente fez na aula passada. Na aula passada. Da simultaneidade, né? Simultaneidade relativa. No geral, dois eventos que são simultâneos no referencial não são no outro, tá? Que foi o que a gente viu lá naquela experiência de pensamento. Bom, dado isso, como que é a transformação de Galileu? A gente já revisou isso. Vou colocar aqui então para você. De K para K', se eu quero passar de K para K', então eu quero escrever as coordenadas de K'. Então eu digo que x', isso aqui em Galileu, tá? É x menos VT. Mais VT, desculpa. X' menos VT, né? Ok. De K para K' é isso, tá bom? Eu pego tudo que é do referencial, do meu referencial, no caso K, já que eu quero passar de K para K', e escrevo que x' é simplesmente x menos VT. Para Galileu, como que seria agora nas novas transformações? Transformações de Lorentz, né? Transformações de Lorentz, a gente está vendo. Ele coloca um fatorzinho novo aqui, um fatorzinho gama. Esse cara aqui é chamado fator de Lorentz. Acho que a maioria de vocês já sabem, né? Mas esse gama aqui, ele é 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2, que a gente chamou lá na experiência de Michelson-Morley já, esse cara aqui de beta, né? 1 menos beta 2. Então, veja que esse cara aqui ele já estava presente lá nas experiências de Michelson-Morley. Eu só não tinha te falado ainda, mas muita gente já devia até ter percebido naquela aula, né? Que eu fatorei de propósito esse V2, um C2 lá, para aparecer isso aqui pra gente. Porque esse fator de Lorentz aqui, ele se mostrou presente em todo lugar que você ia fazer uma transformação de espaço e de tempo. Aparecia esse cara. Apareceu na experiência de Michelson-Morley que a gente fez, né? Então, ele colocou esse fator. Esse cara aqui é como se fosse a ponte do clássico para o relativístico, tá? Se tem fator de Lorentz em jogo, é relatividade. Você está no campo da relatividade especial. Se esse cara aqui for aproximadamente 1, né? Porque 1 menos algo muito, muito, muito pequeno é aproximadamente igual a 1. Então, aqui a gente teria 1 sobre raiz de 1, que é 1. Então, esse cara aqui dá 1. Aí você está no campo clássico, né? Você está no campo da mecânica clássica. E aí, tudo bem você usar as leis de Newton, as transformações de Galileu e tudo mais. Mas, beleza. Não é o caso aqui. A gente está estudando relatividade. Então, eu vou apagar isso aqui. Vou deixar anotado que gama quadrado é 1 sobre 1 menos beta 2. Por que eu estou deixando anotado isso? Porque a gente vai ter que usar aqui daqui a pouco. E aí, né, só para que você não tenha... Enfim, deixar aí anotado. Isto de K para K'. Inclusive, a transformação Y' de K para K', ela não muda, tá? Como assim ela não muda? Na realidade, se a gente fosse ver as transformações de Lorentz de forma completa, ela seria desse jeito que eu estou colocando aí na tela. Veja que eu tenho, sim, coordenadas que me relacionam Y' com Y e Z' com Z, entre dois referenciais diferentes. Acontece, por que eu posso fazer essa afirmação aqui, que o Y' é igual ao Y e o Z' é igual ao Z? Isso não seria só num caso particular? De fato, é num caso particular, mas é num caso particular onde a gente pode sempre encontrar ele. Tá? Tipo, não há dificuldade nisso. Primeiro, tipo assim, a gente chama, né? A gente fala, as transformações de Lorentz são transformações que são invariantes por rotação. O que significa isso? Significa que se eu estou com descrevendo um sistema físico que está aqui na minha frente, se eu pego o meu sistema de coordenadas, meu referencial, e rotaciono ele de um certo ângulo θ, isso não vai mudar nada nas transformações de Lorentz, elas se dão da mesma forma. Ou seja, por que eu estou falando isso? Vamos supor então, nós, referencial K, aqui, a gente vê um certo referencial K' se movendo
tanto em x quanto em y. Veja que a velocidade do K', ela se dá, ela tem duas componentes, né? Vou fazer aqui de branco mesmo. A velocidade do K' tem duas componentes. Ela tem uma componente aqui, x, né? E ela tem uma componente y, né? Então ela tem duas componentes, essa velocidade. E acontece, eu poderia descrever esse referencial, ou então relacionar medidas feitas, né? O que a relatividade faz? Relaciona medidas feitas entre dois referenciais inerciais. Esse cara está se movendo com velocidade constante, só que é uma velocidade v que depende da direção x, vx x chapéu, mais vy y chapéu. É uma velocidade em mais de uma direção. Contudo, de forma inteligente, antes de começar a fazer essa medida, essa conexão entre o meu referencial e o referencial K', o que eu posso fazer? Rotacionar o meu referencial de tal forma que eu fique alinhado com este referencial. Aqui não ficou alinhado, né? Mas o que eu estou querendo te dizer é que eu sempre posso fazer uma rotação de um certo ângulo θ. Aqui, ó. Por quê? Porque aí a velocidade, ela só vai, o referencial K' só vai se mover na componente, na direção x. A velocidade só tem componente x. Ou seja, esse cara aqui é zero. Então eu passo a descrever o que eu estou descrevendo aqui. Quem disse que antes de eu começar a fazer esse estudo aqui, desse evento P aqui de relacionar medidas, eu não rotacionei esse meu referencial? Ou seja, ainda que as transformações de Lorentz, elas na forma completa, elas tenham uma relação para y' e y, medidas, né, entre dois referenciais diferentes, o mesmo para z' e z, eu posso sempre rodar meu sistema de tal forma que eu tenha só uma direção no movimento. Tá legal? A gente diz então que as transformações de Lorentz são invariantes por rotação, né? Elas são invariantes por rotação, a gente vai ver que elas são invariantes por translação espacial. Na verdade, isso aí forma um grupo, tá? Que é o grupo de Poincaré. Mas, enfim, não é o momento adequado para a gente falar disso agora. Mas eu acho interessante você saber que, pelo menos, eu acho interessante você saber, mas eu acho interessante você saber, pelo menos, que é por isso que geralmente a gente não coloca as transformações para y' e para z'. É porque eu sempre posso rotacionar meu sistema, tá? Então, isso daí já dá uma ideia mais clara, né? Mas que você está ignorando as outras coordenadas. Não é que você está ignorando, é que você pode, para fazer uma descrição mais simples, né? A gente sempre busca por simplicidade. Para fazer uma descrição mais simples, rotaciona o seu sistema antes, tá? E aí você tem algo como isso. Bom, falei demais. Deixa eu... Pior que eu não peguei nem água para trazer aqui, velho. Enfim. Vamos lá. O que acontece então? Aqui estão as transformações de Lorentz de K para K'. Como que é a transformação de Lorentz de K' para K? Agora eu quero saber como que é a transformação de K' para K. Bom, eu já vi que y e y' são os mesmos e que z e z' também são os mesmos. Mas o x não. Aí não tem o que fazer. Bom, a relatividade possui uma simetria completa entre os referenciais. Os referenciais inerciais estão de completo acordo com a simetria que a relatividade geral possui, especial possui. Ó, estou pulando a relatividade geral. Que a relatividade especial possui. Qual é a simetria? A simetria é a seguinte: se a gente está em repouso, vendo um certo objeto se mover, a gente já discutiu isso. Isso aqui não é uma simetria que vem da relatividade especial, já vem lá da relatividade de Galileu, né? Mas só estou te lembrando. Este cara aqui é o nosso K' e a gente aqui fora é o K. A gente fala, ó, nós na superfície da Terra estamos em repouso. Quem está se movendo é o referencial K' com uma velocidade v. Mas o K' também pode se colocar em repouso em relação a si mesmo, certo?
e dizer que quem se move, né? Então o carinha está ali paradinho e quem se move somos nós com velocidade, seria menos v, né? Mas vou colocar em módulo v, para a esquerda, tá? Então o carinha está parado e ele pode afirmar isso, tá? Ele é um referencial inercial, então para ele está em repouso com relação a ele mesmo. Quem está com velocidade constante é nós para a esquerda, né, com relação a ele. Então, se eu vou passar de K' para cá, eu vou escrever essa equação do mesmo jeito. Só que eu vou escrever que x, não x', x é igual a gama que multiplica x' mais VT, tá bom? Simplesmente isso. Você tira a linha de onde tem linha, coloca a linha onde não tem linha e muda o sinal e o tempo, tá? O T você coloca um T' aqui. Mas os tempos são diferentes? Na prática a gente já sabe que são, né? Eu acho que se você já começou até esse curso já sabendo disso, porque isso aí é uma coisa que a gente vê na escola até. Sei que não são todos que veem, tá? Então vamos provar que esse tempo aqui ele tem uma relação, né? Quando a gente trata ele como uma coordenada, tem que tomar cuidado com a interpretação, né? A gente vai falar um pouco dessa interpretação com mais cuidado na dilatação do tempo. Mas se a gente não obter T' igual a T no final, então é porque, de fato, os tempos passam de formas diferentes para dois referenciais. O que isso significa dizer em relatividade? Significa que, já que o tempo é uma coordenada, como que essa coordenada, como que eu conecto essas duas coordenadas de um referencial inercial para o outro? Basicamente é isso. A relatividade ela serve para uma coisa: estabelecer medidas feitas entre referenciais inerciais. Acabou. Incluindo o tempo como uma coordenada, tá? Assim, medir posição, tá? Só mais uma última discussão antes da gente entrar na matemática aqui. Medir posição é bem tranquilo. Eu tô aqui parado, suponha que você está aqui comigo também parado, a gente coloca marcas aqui no nosso chão. Se o seu piso, o meu piso ele é assim, mas se o seu piso ele for, né, já dá para você ver meio que no piso assim um plano cartesiano, né? Você pode imaginar, né, que cada ponto aqui do piso é um ponto que você marcou. Então, eu me coloco aqui na origem, marco posições aqui nessa sala, e aí o que acontece? Para cada ponto, então, eu tenho uma posição associada. Tudo bem, medir, né, estamos aqui em repouso, tá tudo bem. Medir tempo é um pouquinho mais complicado, né, sincronizar o tempo. Porque, por exemplo, vamos desenhar isso daqui um pouco maior assim, ó. Vamos colocar aqui, tipo um jogo da velha assim, ó. Então eu vou pegar dois pontos aqui. Suponha que eu tô aqui. Aqui então é a minha origem. Eu vou emitir um feixe de luz no instante 0 microsegundo. Ou seja, quando eu faço a emissão de um faixa de luz, o meu relógio começa a marcar tempo. Pensa que em cada pontinho desse tem um reloginho também. E quando a luz chegar nesse reloginho, ele começa a marcar o tempo, mas não do zero, igual ao meu, mas sim do tempo que a luz levou para chegar até lá. Então, suponha que seja 300 metros a distância desse ponto até esse. Se é 300 metros, a gente sabe que para percorrer 300 metros a luz leva 1 microsegundo. Então, quando a luz chega aqui, esse relógio marca 1 microsegundo. Que foi o mesmo instante que passou para mim, 1 microsegundo. Estou sincronizando os relógios. Quando essa luz andar mais 300 metros, já se passaram 2 microsegundos para mim. E aqui também vai ter se passado mais 1 microsegundo, 2 microsegundos. E esse relógio aqui, então, ele marca não 0, mas sim 2 microsegundos. E assim por diante. O terceiro relógio vai começar a marcação de tempo no instante t igual a 3 microsegundos. Dessa forma, eu sincronizo todos os relógios, tá? Essa é a estratégia que o Einstein usa, né? Que ele chama de sincronização de relógio, né? Sincronização dos relógios de luz, né? Que ele chama.
O problema está em medir, aqui é tudo bem, sincronizei, né, marquei aqui coordenadas de espaço, em cada ponto dessas coordenadas eu coloquei um reloginho de luz, sincronizei eles por esse procedimento extremamente simples. O problema está em medir tempos em referenciais que se movem um com relação ao outro, ou seja, referenciais inerciais, né? É aí que mora a dificuldade, na verdade. Mas bom, para fazer isso, então é o seguinte, deixa eu apagar aqui. A gente vai fazer uma álgebrazinha. E, enfim, no final eu espero obter. Eu não encontrei um outro jeito de fazer isso, tá? Talvez seja um jeito mais simples, mas é só álgebra. É um pouquinho chatinho só, mas, enfim. Para eu não colocar direto aí que o tempo ele é dessa forma, a transformação de coordenado de T' para T, desse jeito aqui, pronto. Não, eu quero mostrar aqui para vocês o porquê, já que no PDF já está aí, eu não expliquei, eu não construí, tá? E, pelo menos o tempo vamos construir, né? Porque posição já era esperado desde Galileu que a gente não concordasse quanto à posição. Agora a gente tem uma nova transformação, vamos ver como que é o tempo. Para fazer isso, eu vou substituir x', esse cara aqui, tá? Então, já que x, ele é gama, que multiplica x' mais vt', o que eu vou fazer é pegar x', que é isso daqui, e jogar aqui, tá bom? Então, isso daqui é igual a gama, aí vem x'. X' é x menos vt. Gama x menos vt, né? Então, x' é gama x menos vt. Tá bom? E aí, mais... Eu vou ter que escrever isso daqui aqui embaixo. Não vai ter jeito. Ou então, né? Eu só apago aqui. Eu vou escrever isso aqui, ó. X é igual a gama x' mais vt, né? X é igual a x' mais vt', desculpa. Vt'. E o que eu vou fazer é substituir x' aqui. Então, isso daqui fica igual a o gama. Aí agora sim, vamos substituir x'. X' é gama que multiplica x menos vt mais vt', tá? Que é esse cara aqui, né? Então, substituir o x aqui dentro. O x', desculpa. E aí, né, começa a nossa brincadeira, então. Gama com gama, gama ao quadrado, que multiplica x, gama 2x. Gama com gama, que multiplica menos vt, menos gama 2, vt. E aqui, né, esse gama vai multiplicar mais vt. Então, vai ficar mais gama vt', né? Ok. Deixa eu ver se tá tudo ok. Beleza. Este gama vt aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar este gama vt para o lado de cá. Pode ser? Fica x, ou melhor, eu vou passar tudo pro lado de cá. Então vai ficar... eu vou deixar o gama vt' sozinho aqui, tá? Eu quero obter t' em função de t, né? Então, eu vou ter que gama vt' vai ficar igual, x' continua aqui, e esses outros caras vão trocar de sinal, né? Então, isso aqui vai ficar mais, esse cara aqui fica mais, né? Gama 2 vt menos gama 2 x. Deixa eu escrever isso aqui de uma forma um pouco melhor. Ó, gama 2, x e x. Eu vou escrever assim, ó. Menos, eu vou escrever x menos gama 2x mais gama 2 vt. O que é isso daqui? Isso daqui é gama vt', né? E aí eu puxo sua atenção para esse cara aqui. Quem que é x menos gama 2? Bom, então esse x2 menos gama 2x aqui, né?
ele vai ser simplesmente... quem que é o gama 2? Por isso que eu deixei marcado aqui, né? 1 sobre 1 menos beta 2. Então ele vai ser x menos x sobre 1 menos beta 2. Eu quero colocar esse cara no mesmo denominador. Para isso eu tenho que multiplicar por 1 menos beta 2 em cima e embaixo. Então eu fico com x sobre... Ou melhor, eu fico com 1 menos beta 2, que multiplica x sobre 1 menos beta 2, menos o que eu tinha ali, que é x sobre 1 menos beta 2. Veja que quando eu distribuo esse x aqui, vai ter um x vezes 1, que é x, menos x, que vai matar. Então vai ficar basicamente, esse meu x menos gama 2x é igual a, distribuindo aqui, fica x menos x, x menos, né, x beta 2, tudo isso dividido por 1 menos beta 2, tá bom? Dá pra ver aí? Como que tá aí a visualização? Ah, tá tranquilo. Então, o que acontece? Vou substituir isso, né, esse x aqui mata, vai ficar só menos x beta 2 sobre 1 menos beta 2, vou substituir aqui, tá bom? Como que vai ficar aqui então? Vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui gama VT', né? Que é o que a gente tem do lado esquerdo. Ainda bem que eu peguei a cola, né? Senão eu já teria esquecido o valor. Menos x beta 2 sobre 1 menos beta 2. Mais esse último termo aqui, que é o gama 2 VT'. Desculpa, VT mesmo. VT. Beleza. E aí, então, divide os dois lados por gama V. Você tem que ter linha, já que eu quero ele sozinho. É menos 1 sobre gama V, que multiplica x beta 2. Deixa eu escrever isso aqui de forma mais organizada. Vou escrever o positivo aqui primeiro, tá? Vai ficar gama 2 VT dividido por gama V, né? Dividir por gama V dos dois lados, menos x beta 2 sobre gama, que multiplica 1 menos beta 2, V, tá bom? Tudo bem? Um gama mata um gama daqui, o V mata o V daqui, eu tenho que T' é igual a gama T, T' igual a gama T, menos x beta 2 sobre gama 1 menos beta 2, que multiplica V. Beleza? E aí o passo seguinte que eu dei aqui foi o seguinte. Já que 1 menos beta 2 inverte esse cara. Se eu inverter esse cara, eu tenho que 1 menos beta 2 é 1 sobre gama, né? 1 sobre gama 2, no caso. Eu posso usar desse fato para colocar isso aqui. Então vai aparecer um gama 2 no denominador, né? Então deixa eu escrever isso ali em cima. Cadê aqui meu... Ou então eu vou escrever isso daqui. Vou continuar do lado de cá, tá? Aqui vocês já pegaram a ideia, né? Só não vou apagar aqui as transformações. Na verdade, eu vou apagar aqui, depois eu coloco todas as transformações lado a lado, tá bom? Então, estamos nesse ponto. Só deixa eu te relembrar aqui que 1 sobre gama 2 é igual a 1 menos beta 2. E eu vou usar deste fato para escrever esse 1 menos beta 2 que aparece aqui como 1 sobre gama 2. Ou seja, o meu T' vai ficar gama T menos x beta 2 sobre gama. E aí teria um 1 sobre gama 2 aqui, né, que sobe para o denominador aqui. Gama 2. V. 1 gama mata com gama. A gente tem que T' fica gama T menos x beta 2 gama
sobre V. Acontece que beta 2 é V, beta 2, né? É V2 sobre C. E eu vou usar disso, meu giz quebrou, deixa eu pegar outro aqui. E eu vou usar disso, vou usar deste fato aqui, para substituir aqui. E T igual a gama T, menos X, aí no lugar de beta 2 eu escrevo V sobre C. Então eu tenho aqui V sobre, é quadrado, né? Então seria V quadrado sobre C quadrado. E tem esse V aqui, então tem um V aqui. Gama. Um V mata com um V daqui, aqui fica um V e aqui fica um C quadrado. Chegamos então que T' é simplesmente, vou fatorar o gama, tá? Ele é gama, que multiplica T menos V vezes X sobre C quadrado, tá? Essa é a transformação que relaciona os tempos, então, tá bom? Veja que são diferentes, de fato, bem diferentes, né? Não temos que T igual a T'. A não ser no caso onde a gente tenha movimento relativo nulo, porque daí esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 0, porque V é 0. E aí a gente tem T igual a T'. Mas na prática, qualquer movimento relativo, qualquer movimento que não seja compartilhado, né, vai gerar uma diferença entre tempos, tá? A coordenada de tempo. Então, só para reescrever aqui tudo para você, deixa eu reescrever aqui as transformações, todas elas. No caso aqui é de K para K', tá? Como você deve ter percebido. Então aqui é de K para K'. Então o nosso Y, vou começar por cima, né? Porque eles são iguais. Então o Z' é igual ao Z, o Y' é igual ao Y, e o X' ele é gama gama X, desculpa, menos VT, né? Simplesmente isso. E aí, né, a gente tem agora também para o tempo, né? Então estamos com as transformações de Lorentz em sua forma completa. Na verdade, eu queria te mostrar essas transformações. Se você quiser passar de K para K, você só vai tirar a linha e inverter o sinal, né? Porque a simetria ela é completa. Então, na próxima aula, a gente vai ver a dilatação temporal. Na verdade, como já deve estar meio grande essa aula, essa aula aqui vai ser dividida em várias partes, né? Eu acho que vai ter parte 1 e parte 2, ou até parte 3, eu ainda não sei, tá? Mas minha ideia é fazer... Eu vou gravar tudo pra mim, né? Hoje. Eu vou postando em partes, senão vai ficar muito grande esse vídeo, tá? Porque a partir daqui a gente já consegue tirar a dilatação do tempo, mas antes eu teria que fazer toda a construção conceitual com vocês aí. Beleza? Então, eu vou separando esse vídeo em partes e vou vendo como é que fica, tá? Vou ver, enfim, a cada meia hora, não sei como é que vai ficar a divisão aí, depende de quanto tempo ele vai ficar.